E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Esse vídeo é o trecho de uma live. Se você quiser assistir as minhas streams ao vivo, geralmente eu tô lá na Twitch, terça e quinta, é só me seguir. Convido todos vocês também a participar do servidor do Discord do Traje Cômico, porque lá vocês vão receber notificações das streams e tem inclusive cargos elevados para quem for sub na Twitch ou para quem for membro do Traje Cômico aqui no canal do YouTube mesmo. E antes da gente conferir o conteúdo de hoje, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar um comentário aí, tudo para ajudar no engajamento desse vídeo. Enfim, agora sem mais enrolação, porque eu já enrolei vocês o suficiente, vamos logo pro assunto de hoje. É o seguinte, eu me deparei com vídeos do Rica Perrone. Recentemente eles apareceram como recomendados para mim no YouTube, e eu já tinha visto o Rica Perrone naquela treta do Felipe Neto jogando futebol. Quando o Felipe Neto foi pego no pulo, porque ele estava jogando futebol e estava dizendo que não furem a quarentena. Só saiam de casa para fazer coisas extremamente necessárias. Só saia de casa se você estiver morrendo, senão fique em casa. E aí ele estava falando isso. E aí descobriram que, na verdade, esse arrombado nem ficava em casa coisa nenhuma. Ele saía para jogar bola. Ele saía para jogar bola e falava para os outros que só podia sair assim, ó. E temos que fiscalizar sim. Ele fez tweet falando, temos que fiscalizar esses arrombados que saem pra fazer qualquer merda que não precisa. Temos que encher o saco dessas pessoas. Felipe Neto falou isso. Aí descobriram que ele ia lá jogar bola. Primeiro ele falou tipo, não, eu errei, eu fui jogar uma bolinha. Assim, admito que, poxa, errei. Mas depois foi o Rica Perrone falar, você tá jogando bola mó cota, cara. Meus amigos tudo já te fotografaram em outros momentos. Então não mete essa não. Não mete essa que eu sei que você tá mentindo. E você tá falando que os meus amigos estão mentindo também. Então você tá furando toda hora a quarentena pra bater uma bolinha. E sabe-se lá mais o quê? Isso foi o que ele foi pego. Então eu tinha visto o Rica Perrone nessa treta com o Felipe Neto. E eu gostei. Porque, pô... O cara destruiu o Felipe Neto, né? Então, como é que eu não vou gostar de um cara desses? Mas aí apareceram alguns vídeos. Do Rica pra mim, recomendados, sobre essa Olimpíadas. E, cara, novamente fiquei surpreso. Positivamente surpreso com algumas coisas que ele comentou. Então vamos dar uma olhada, né? Em algumas polêmicas das Olimpíadas. Primeiro, uma bastante recorrente, que é sobre seleção feminina de futebol, ou futebol feminino de forma geral. Elas vivem reclamando que não tem tanto apoio, suporte, visibilidade, que não recebem tanto quanto os homens. Procede? São reclamações que procedem? Vamos dar uma olhada no que o Rica falou sobre isso, e aí a gente comenta em cima. Minha diretoria, bom dia, tudo bem? Ó, já viram aqui meu tudo time bem, que eu escalei no Rei do Pitaco esse final de semana? Gostaram ou não? Tô dando uma investida aí no Inter e no Flamengo, hein? Mais ou menos. O que vocês acharam? Baixa o teu Rei do Pitaco aqui. Tá aqui na descrição o link pra você. Um fantasy game espetacular. Tô até fazendo... Deixei o merchanzinho do Rica até. Olha só que cara Valeu. Legal que eu sou. Deixa eu falar de uma parada aqui que tá dando uma polêmicazinha aí pra variar, que já é repetitiva em 2019. Eu não tô ganhando nada com isso, mas ele tá. Uma coisa. A Marta, jogadora de futebol, nossa brilhante jogadora de futebol, maior de todos os tempos, tá indo para as Olimpíadas jogar sem patrocinador na chuteira. Tá indo com uma chuteira preta, que ela acha que é injusto os valores oferecidos para ela e, evidentemente, isso gera um discurso relacionado a feminismo, desigualdade, homem e mulher e tal. E ela mesma na chuteira coloca lá uma coisa ligada a isso, né? Uma frase, eu não me lembro qual é a frase, mas uma frase ligada à igualdade. Deixando razoavelmente claro que a questão dela é que os valores oferecidos para o futebol feminino, para ela, são absolutamente discrepantes. E não está, ela, pelo menos... Até onde eu entendi, ela tenta não fazer uma comparação com os valores dos homens, mas ela está fazendo uma comparação, porque na medida que você pede igualdade, você está pedindo para ser igual a alguma coisa, né? Não existe igualdade para mim mesmo, existe igualdade com alguma coisa. E evidentemente a igualdade é em relação ao futebol masculino. Tá, deixa eu fazer um primeiro comentário aqui. Mesmo que a Marta diretamente não tenha pedido por igualdade com os valores pagos aos homens, muitos jornalistas fazem explicitamente isso, tá? Tem matérias, imagens, cara, tem até uma imagem que circulou há algum tempo atrás de uma matéria, não lembro de que grupo era, mas comparando assim o valor do gol de cada jogador. Tava comparando o valor de um gol do Neymar com o valor de um gol da Marta. Como se fosse assim que se mede, né, o quanto vale um jogador, o preço do futebol é medido em gols. Você tá pagando para um jogador pelos gols que ele faz? Isso é tão idiota, né? Porque o zagueiro, então, tá ferrado. Não tem valor nenhum.
Quer dizer, zagueiro ainda faz bastante gol de cabeça em escanteio. Mas algumas posições, sei lá, o volante mais baixinho, o armador que não sobe pro ataque quase nunca, fica só primeiro homem pra tentar impedir o ataque adversário, pô, se ele for receber por gol, aí ferrou pro cara, né? Mas ele pode receber por desarme. Não é assim que funciona, não é assim que funciona o futebol. E o Rica vai estender um pouco essa discussão. Mas o que eu quero dizer é que, mesmo que a Marta não tenha feito essa comparação direta, muitos jornalistas que endossam essa agenda e essas exigências de que não temos que ter mais igualdade entre o futebol masculino e o feminino, fazem a comparação direta, inclusive desmerecem muitas vezes o futebol masculino através dos números. Mostrando, olha o absurdo que esses caras estão ganhando por cada gol em relação às mulheres. E aí eles fazem essa comparação esdrúxula, que futebol não é medido dessa forma, não é assim que você quantifica quanto que um cara vale, se fulano vale mais que o Beltrano, não é assim que funciona. Mas eles usam essa medida ao invés de usar a medida óbvia e objetiva, que é quanto de público aquele cara consegue trazer, quanto que ele entrega, o marketing em cima, a visibilidade do atleta. O Neymar não é só um grande jogador, um cara que entrega dentro de campo, como ele também entrega muito fora de campo. O tanto de camiseta que o Neymar vende, de ações publicitárias, ações de marketing. Então é completamente insano e ridículo querer comparar Neymar com Marta. Não tem como. Qualquer jogador é referência do masculino com uma referência do feminino. Não tem comparação. Mas o Rica vai falar um pouco mais disso, então vamos dar prosseguimento aqui no vídeo. Óbvio que a Marta não é burra de querer ganhar a mesma coisa que o Neymar. Só que quando ela não quer ganhar a mesma coisa que o Neymar, ou quando você desse lado entende que ela não ganha a mesma coisa do que o Neymar, pelo mercado do futebol e pelo dinheiro gerado, ou seja, quando você tira da sua cabeça as frases lacradoras, os ideais para se fazer cenários políticos ou para defender causas, e você entende que isso é um simples relacionamento de mercado, que particularmente é pelo aquilo que eu mais defendo nessa questão econômica, eu sou um liberal, eu sou a favor que as coisas funcionem de acordo com o mercado, né? Simples assim, que o mercado responda. Como é que o mercado responde? Rica, você não tem patrocinador nenhum, por exemplo. Por quê? Se eu não tiver patrocinador nenhum, ou é porque eu tenho algum posicionamento que incomoda as marcas, ou é porque eu não tenho audiência. Eu não tenho por que chegar aqui e falar assim, não, eu acho que eu deveria ter o mesmo valor, eu deveria ter propostas melhores de patrocínio do que os caras que estão na televisão. Eu não tenho por que dizer que eu acho ou não acho. Simplesmente o mercado vai reagir àquilo que eu proporciono. Então não tem questão de homem, mulher e etc. A questão é simples e que as pessoas morrem de medo, têm pânico de falar. E a realidade é muito, muito, muito simples. O futebol feminino não tem audiência. Então assim, Marta, não tem uma questão de ser mulher, de ser homem, tem questão de ser ruim. Infelizmente, ouve o que eu estou dizendo, infelizmente, o futebol feminino ainda é muito ruim. E esse processo vai levar muitos anos. O pedido que está sendo feito agora não é para que você pague justamente pela comida do meu restaurante. É para que você pague por uma comida ruim para que eu possa melhorá-la. Isso não faz sentido. É uma causa de quem está muito preocupada com lacração, com tentativa de abraçar uma causa, de talvez vitimizar algum lado, etc. E não de entender uma óbvia relação de mercado. Se fosse bom para as empresas de patrocínio, elas estariam na tua chuteira, elas estariam na tua camisa, não é bom, porque não representa, não tem representatividade. Talvez exista no Brasil um campeão mundial de boliche, e a gente não sabe. Só que nenhuma marca está patrocinando esse cara, sabe por quê? Porque ninguém assiste o Mundial de Boliche. Então não é questão do cara ser competente ou não, que do caralho se ele for campeão mundial de boliche. Mas ninguém assiste. Então a marca não vai dar dinheiro para ele porque não tem apelo. O futebol feminino, mesmo sendo transmitido hoje por algumas emissoras, não tem audiência. Ele não tem apelo, o número é baixíssimo. A gente assiste você, Marta, na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. A gente não te assiste em outros momentos. Eu acho até que você está perdendo uma ótima oportunidade de ganhar dinheiro, porque esse é o teu momento de ganhar dinheiro. Seja com o valor que você considera justo ou não. Você tem todo o direito de não considerar justo, falar, não vou aceitar essa merreca, tá tudo certo. É você que decide o quanto você vale. Não tem problema nenhum. Mas o mercado também decide se você vai receber esse valor ou não. E quando o mercado diz para você, em 2 competições seguidas, importantes, internacionais, peraí, só uma consideraçãozinha ali. É você que decide o quanto que você vale. É mais ou menos, né? O valor, ele é o acordo mútuo entre o mercado e a pessoa, digamos assim, né? Quem oferece e quem quer comprar. Quem tá vendendo e quem quer comprar. Porque ela pode dizer, não, o meu valor é de 1 bilhão. Ela decidiu que o valor dela é esse? Ok, beleza. Ela pode decidir o próprio valor. Agora, se ninguém, em momento algum, paga esse valor,
ela não vale realmente 1 bilhão. Ela pode achar que vale, sentir que vale, ela nunca vai fazer negócio. Não, é isso ou nada. Beleza, ela pode fazer isso. Agora, se ninguém paga, o valor real dela não é aquele. O valor real é o quanto o comprador está disposto a pagar também. Então é esse equilíbrio entre as duas coisas. Mas ele vai desenvolver melhor isso aqui também. Então, só uma consideraçãozinha. Grande importância televisiva. Que o valor é esse, Marta, é esse. Desculpa. Se 5 emissoras de televisão me chamarem por 15 mil reais, não adianta eu vir aqui e falar assim, eu valho 50, eu não valho, porque o mercado está me dizendo que eu valho 15. Essa é a lógica da vida, é assim que as coisas deveriam funcionar. Vocês estão questionando o correto. Vocês estão questionando o objetivo final de uma sociedade mais justa. A sociedade mais justa, ela responde ao mercado. Ela não responde a nenhuma regra de regulamentação que vai determinar por gênero, cor e etc. Não é isso. O futebol feminino não tem patrocinador, não é porque vocês são mulheres. E para responder isso, basta você ver o vôlei feminino. É um sucesso do caralho. E são mulheres. Só que é bom. A gente ganha, a gente é competitivo. Aí você vai dizer, sim, Rica, mas sem investimento nós não vamos melhorar. Mas aí vai a lógica do mercado, que eu acho que muita gente tem uma dificuldade de entender. Vou repetir esse exemplo que eu já dei aqui. Se eu tiver um restaurante e hoje a comida do meu restaurante é ruim, você acha que é razoável eu dizer pra você quando você entra no meu restaurante o seguinte, olha, eu tô cobrando aqui R$80 numa feijoada. Você vai falar, pelo amor de Deus, Rica, mas a feijoada é ruim. Fala assim, então, mas eu tô te cobrando 80 pra você comer a feijoada ruim e amanhã ela vai ficar boa. Não, você não vai pagar. É óbvio, gente. Pelo amor de Deus, primeiro você melhora o prato, depois você melhora o restaurante e depois você cobra mais caro do seu cliente. A ordem inversa não faz o menor sentido. Então, o que a Marta está sugerindo, a campanha de igualdade, o barulho que algumas pessoas estão comprando, é lacração. Isso é o maior exemplo de lacração que eu conheço no esporte. Porque é exatamente uma causa que você está brigando por algo que você não aplica na sua vida. Porque na sua vida você ganha de acordo com o que você proporciona para sua empresa. E se outras empresas não te fazem ofertas, você não se demite da sua. Você só pede demissão da sua empresa se você tiver uma outra oferta. Senão você fica na sua. Por quê? Porque é o que o mercado está me dando. Ruim ou bom. Você acha que vale ou não. Ela tem todo o direito de achar que ela vale mais. Eu não estou discutindo isso. O que eu estou discutindo é que a campanha é para nada. É uma campanha usando o termo igualdade para insinuar que isso não é um valor de mercado e sim uma questão de homem e mulher. E não é. Se o futebol feminino for bom, vai ter patrocinador, muito menor que o masculino, claro, porque é natural. O esporte é uma competição normalmente física e fisicamente o homem sobressai a mulher e, portanto, os esportes masculinos têm muito mais retorno financeiro e muito mais audiência. Por quê? Porque é mais interessante, né, você ver o limite que o homem chega por questões físicas. Não tem absolutamente nada a ver com machismo ou feminismo. Agora, essa luta, Marta, a única perdedora dessa luta é você que está perdendo dinheiro. Porque não vai mudar. Não adianta. O que tem que mudar é o futebol feminino deixar de ser ruim. E isso não é culpa sua. Se todo mundo jogasse que nem você, todo mundo assistiria o futebol feminino. Mas você sabe que não é verdade. O futebol feminino ainda é um esporte ruim de se assistir. E, portanto, sem nenhuma relação com feminismo, machismo, homem, mulher e preconceito ou igualdade, não tem patrocínio, porque não tem público. É só isso. Eu até fiz um comentário nesse vídeo. A gente vai aprofundar agora bastante essas questões que o Rica levantou. Eu ia fazer um comentário sobre essa questão do merecimento, dos valores que as mulheres recebem nas suas seleções em relação aos homens, em outra polêmica que surgiu no passado, porque na verdade esse é um assunto que ele vem aparecendo de tempos em tempos, né? O futebol feminino ele ganha evidência nas Olimpíadas e na seleção e na Copa do Mundo das seleções femininas, né? Então, sempre que essas duas grandes competições aparecem, essas discussões também voltam. Na última vez que tinha rolado, acho que foi na última Copa do Mundo, ou, enfim, numa dessas Copas femininas, essa discussão apareceu porque as atletas dos Estados Unidos estavam pedindo por igualdade de salário. E aí elas estavam argumentando que elas inclusive davam mais retorno financeiro do que a seleção masculina. Nessa situação, a discussão era um pouco mais complicada. Por quê? O futebol feminino nos Estados Unidos é muito mais relevante do que o futebol masculino nos Estados Unidos, se a gente for analisar os títulos, né? A seleção de futebol, a seleção americana de futebol feminino... Nossa, é porque eu falar futebol americano me buga, né? A seleção
feminina americana, ela realmente, em alguns anos, faturou mais em premiações do que a seleção masculina. Acontece que existe uma medida meio desproporcional quando a gente fala de seleções, porque geralmente o ciclo de uma seleção dura 4 anos. Então, na época, no ano que teve a Copa do Mundo feminina, a seleção feminina ganhou mais do que a seleção masculina. Que não sei se teve alguma disputa relevante naquele ano, ou enfim, teve uma disputa que não foi tão bem. Então, naquele ano, a seleção feminina ganhou mais. Só que no período de 4 anos, e aí você analisa tanto o período que teve a Copa do Mundo masculina quanto a Copa do Mundo feminina, e aí as outras competições, a seleção masculina ainda faturou mais. Simplesmente porque também não se trata só de vencer, de ganhar um título. As competições masculinas são mais relevantes, são mais expressivas, e as pessoas estão mais interessadas em ver a seleção de futebol masculina dos Estados Unidos porque a competição que ela disputa é maior. A Copa do Mundo de futebol é a maior competição esportiva do mundo. Então é claro que vai ter uma premiação maior, mais relevante. E aqui vai uma outra questão que deveria ser óbvia, mas não é para essa galera, né? Porque o futebol feminino e o futebol masculino não são exatamente o mesmo esporte. São competições diferentes, são competições separadas. Não tem como negar que é mais fácil ser campeão de uma Copa do Mundo feminina porque as atletas dos Estados Unidos elas estão disputando contra as outras seleções femininas que têm um nível muito mais baixo. A seleção masculina não tem resultados tão bons porque os homens estão jogando contra Neymar, contra Messi, contra Cristiano Ronaldo, contra Mbappé. Eles estão enfrentando os melhores do mundo do esporte. As mulheres não estão enfrentando os melhores do mundo, do esporte no geral. Elas estão enfrentando as melhores do esporte delas. Mas são esportes diferentes. É que nem você falar que futebol e futsal é a mesma coisa. Futebol de areia e futebol de campo é a mesma coisa. Tudo é futebol. Todos deveriam ganhar igual. Não é a mesma coisa. Os jogadores do futebol de areia ou do futsal disputam outras categorias contra outras pessoas. São outros esportes. E tem menos audiência. Eles também ganham menos. O jogador de futsal ganha menos do que o jogador de futebol, ou a maior estrela, o Falcão, a maior estrela do futsal, aí, da última década, sei lá. O Falcão ganha menos que o Neymar. Ele também é o melhor na modalidade dele. Só que a modalidade dele não é tão interessante para o mercado quanto a modalidade do Neymar. Então não é uma questão de sexismo simplesmente. São modalidades diferentes. Ah, mas os dois estão jogando futebol de campo. Cara, são categorias diferentes. O futebol feminino é outra categoria. E como o Rica falou, é tecnicamente inferior. E não tem, isso não é uma questão de achismo, não é simplesmente, eu acho que é tecnicamente inferior. É inferior, técnica e fisicamente. Porque sempre que você tem uma seleção feminina enfrentando o sub-15 masculino, o sub-15 masculino vai lá e mete uma goleada na seleção feminina. E o sub-15 de um time inexpressivo. Eu vou mostrar isso aqui. Eu comentei mais ou menos isso aí no Twitter também, e aí a Stephanie, ela propôs que poderia ser por falta de investimento que o futebol feminino não se desenvolve tanto, né? E eu falei que não é uma questão simplesmente de falta de investimento, porque você pega times sub-15 masculino, de time assim, olha a primeira que aparece aqui. Seleção feminina perde para Bangu sub-15 masculino. Vocês acham que o sub-15 do Bangu tem mais investimento do que a seleção brasileira de futebol feminina? A seleção feminina de futebol? Complicado ter que botar sempre um feminino no meio do negócio, né? Muitas das jogadoras que atuam na seleção, elas jogam nos principais times da Europa. E lá tu tem o Barcelona, por exemplo, investe bastante no time feminino. Foi campeão de tudo nessa última temporada, o time feminino do Barcelona. Com certeza tem um investimento maior do que o time sub-15 do Bangu. Com certeza. E a seleção feminina foi lá e foi goleada pelo sub-15 do Bangu. Aí, você tem aqui, Red Bull Brasil sub-15 vence seleção brasileira feminina nessa quarta. E se eu não me engano, mais uma goleada. Isso aqui em 2015. Hoje o Red Bull até está um pouco mais consolidado no Brasil, mas em 2015, o sub-15 do Red Bull Brasil venceu a seleção feminina. E aí, Grêmio sub-16, aqui pelo menos um time mais expressivo, né? O Grêmio sub-16 vence a seleção feminina pelo placar de 6-0. Sub-16 do Grêmio venceu a seleção feminina por 6-0. E aqui, Dallas sub-15, FC Dallas sub-15 venceu a seleção feminina dos Estados Unidos.
a melhor seleção feminina do mundo, na época que aconteceu esse amistoso, se eu não me engano, perdeu de 4-2, eu acho, pro Sub-15 do Dallas. Que time é Dallas? Um time americano que... Cara, então as americanas perderam pro Sub-15 de um time americano que no futebol masculino não é nada. Então não é só uma questão de falta de investimento. Nisso aqui fica extremamente claro que a questão técnica e física é impactante demais no nível do futebol. Não tem como comparar. Não tem como comparar. E aí eu vou falar pra vocês. Eu gosto de futebol. Eu assisto com bastante frequência os times que eu acompanho. Então, eu assisto quase todos os jogos do Barcelona, que aí eu tô assistindo o auge do futebol mundial, né? Futebol europeu, Champions League. E aqui no Brasil, o time que eu assisto é um time da Série D, que é o Caxias. E eu assisto também quase todos os jogos. Obviamente, né? Eu vou falar o óbvio, mas... Obviamente, a queda de nível de um jogo do Barcelona para o jogo do Caxias é muito perceptível. É gritante. O jogo do Barcelona... Mesmo os jogos ruins do Barcelona são muito mais interessantes do que os jogos, em geral, do Caxias, se a gente for falar de nível técnico, preparo físico e tudo mais. Eu já assisti torneio Sub-17, eu acho que aquelas Copa São Paulo, torneio de juniores, né, do futebol masculino. Eles são menos interessantes do que os jogos de futebol de um time da Série D, no geral. Então tu já tem mais uma queda de nível. Um jogo do futebol feminino é pior do que isso. Objetivamente pior. Menos interessante. Todas as vezes que eu parei pra assistir um jogo de futebol feminino foi muito chato. Não tem outra palavra. Parece que é um jogo que tá voltando no tempo. Parece que eu tô assistindo um jogo super antigo. E aí você pensa, mas é porque o futebol é mais recente, o futebol feminino. E porque não tem tanto investimento, e porque você precisa dar mais tempo para as atletas conseguirem se desenvolver. Não é essa a questão. Elas não têm como se desenvolver mais do que uma mulher é capaz de se desenvolver fisicamente. O futebol feminino, ele é mais lento. As mulheres são fisicamente mais fracas, mais lentas, tecnicamente mais limitadas. Tem uma discrepância muito maior entre as seleções, que é uma coisa que acontecia muito no futebol masculino no passado. Era muito comum o Brasil pegar uma seleção pequena e meter 13-0. Muito comum, entre aspas, né? Mas hoje em dia é difícil isso acontecer, porque todo o nível do futebol masculino subiu e o sistema defensivo de seleção média já é mais difícil de você conseguir romper. É mais difícil de disputar uma partida de futebol contra uma seleção média ou pequena masculina, porque todo o nível subiu. Só que essa questão técnica realmente pode ser aprimorada por mais times. E é mais uma coisa que remete a um passado do futebol, porque frequentemente você vê uma seleção feminina de ponta pegando uma seleção média e goleando assim por placares absurdamente incríveis. 30-0, um negócio desse nível, tá ligado? Porque aí você tem uma diferença técnica muito grande entre as atletas. Mas mesmo se a gente pegar o mais alto nível do futebol feminino, ainda é muito inferior, porque tem limitações físicas. E aí vem uma das poucas propostas que eu acho que poderia ser feita para, de fato, tornar o futebol feminino mais interessante, mais atraente. Que não é, precisa de mais investimento, porque precisa pagar o mesmo salário para a jogadora mulher e para o jogador homem. A Marta já recebe muito mais do que quase todos os jogadores do futebol masculino, né? Se ela for se comparar com aquele 1% que vai jogar na Europa e ganha salários astronômicos e joga na seleção principal, beleza, aí ela realmente está em desvantagem. Mas se for comparar a Marta com os jogadores do Caxias, a Marta recebe muito mais do que todos os jogadores do Caxias somados, acredito eu. Então, ela tá pegando as exceções do masculino para se comparar. Porque, óbvio, ela é uma exceção no feminino também. Só que são esportes diferentes, a gente tem que entender isso. E a Marta tá batendo nesse discurso, né? Porque ela, inclusive, quando foi eliminada a seleção feminina aí das Olimpíadas, ela culpou... A culpa não é nossa, a culpa é de quem não investe no futebol feminino. Ainda tá tirando o corpo fora e sempre responsabilizando terceiros. Aí é sacanagem, né? Complicado. Mas, mais do que investimento, mais do que tempo, eu acho que o futebol feminino precisaria de adaptações. Se realmente o interesse em fazer o esporte se tornar mais atraente, mais interessante, precisariam reduzir o campo, porque num campo menor as mulheres conseguiriam praticar um futebol com mais intensidade. E é o que falta muito no futebol feminino. É um futebol com muito menos intensidade, porque fisicamente elas não conseguem entregar a mesma intensidade dos homens. Um moleque de 15 anos tem muito mais intensidade do que as atletas da seleção feminina. No vôlei, quase todos os esportes que têm essas diferenças, quase todos não sei, mas, por exemplo, no vôlei, que o Rica Perrone até citou no vídeo dele, existem adaptações. A rede do vôlei feminino é mais baixa,
Eles conseguem... Acho que até o peso da bola em alguns esportes muda. Então, as mulheres estão jogando um futebol que foi projetado para os homens e elas não conseguem entregar o mesmo que os homens entregam naquele cenário. Uma das maiores deficiências do futebol feminino são as goleiras, né? Elas não... Pô, o que tem de frango no futebol feminino é absurdo. Elas são mais baixas, elas provavelmente têm um pouco menos de agilidade, talvez até tenham boa elasticidade, mas simplesmente o fato delas serem mais baixinhas já dificulta muito o trabalho das goleiras. Se as metas, se as traves e o travessão fossem menores, fossem adaptadas à realidade de um futebol feminino, provavelmente a gente resolveria boa parte dos problemas aí e facilitaria a vida dessas goleiras. Se as dimensões do campo fossem menores, elas conseguiriam fazer um futebol mais compacto, mais intenso, talvez melhorasse. Talvez se rolasse essas adaptações, poderia melhorar a qualidade do futebol apresentado pelas seleções femininas, pelas mulheres no geral. No momento, é um produto muito menos interessante. E a gente sabe que quem lacra pra caramba em cima desse assunto, a galera que mais pede por pagamento igual, salários iguais para homens e mulheres nas seleções e, enfim, patrocínio igual, tudo igual, nem assiste, nem acompanha. Quantas feministas você conhece que acompanham a temporada do futebol feminino? Elas acompanham? Quem é que está assistindo? Quem está consumindo isso? A gente tem que desenvolver interesse por uma modalidade esportiva claramente inferior, uma modalidade esportiva técnica e fisicamente inferior ao sub-15. Eu não assisto os jogos do sub-15 do meu time. Eu não paro para assistir 90 minutos de um jogo sub-15, que tem mais qualidade técnica e intensidade física do que um jogo de futebol feminino. Eu vou parar para assistir um jogo de futebol feminino só por causa da cartilha? Ele tem que ser interessante, ele tem que se vender, ele tem que pelo menos ser atraente e interessante o suficiente para que as mulheres consumam, acompanhem. Então é isso, não tem muito mistério, né, em cima dessa questão. É oferta e demanda, são modalidades esportivas diferentes. Os homens estão jogando contra os melhores, as mulheres não estão jogando contra os melhores, porque os melhores estão nas seleções masculinas. Então elas estão jogando contra os melhores do segmento delas. E é uma outra categoria. Comparar futebol feminino com futebol masculino faz tanto sentido quanto comparar futsal com futebol de campo, né? Futebol de areia com futebol de campo. São parecidos, mas muito diferentes. As competições são diferentes. E inclusive, uma coisa que fazem muito, né? Quando as mulheres estão indo bem nas seleções, nas Olimpíadas, elas estão indo bem e os homens perdem. Olha só, tem que aprender com as mulheres, elas sim estão representando bem. Já teve esse tipo de matéria aqui no Brasil, que é um absurdo, porque a seleção masculina é extremamente vitoriosa. Aqui no Brasil, essa discussão faz menos sentido do que lá nos Estados Unidos, como eu falei. Porque aqui no Brasil, a nossa seleção masculina é pentacampeã da Copa do Mundo, conseguiu o ouro olímpico, tem um monte de Copa América, é a maior vencedora da Copa das Confederações, e a seleção feminina perde. Conseguiu um prata, eu acho. 2 pratas. Conseguiu um bronze. Bateu na trave algumas vezes. Nunca ganhou uma Copa do Mundo. Talvez tenha ganhado Copa América, eu nem sei. Então não tem como. As mulheres não estão disputando contra as mesmas seleções que os homens estão disputando. Então, ficar comparando o desempenho delas numa competição onde a gente está vendo, se mandasse o sub-15 masculino para disputar a competição que as mulheres disputam, o sub-15 masculino seria campeão com sobras. Quando tenta empurrar esse discurso à força para falar, nossa, não, olha, as mulheres são melhores que os homens, elas estão indo melhor do que a seleção masculina, e você sabe que isso é objetivamente falso, você ainda por cima vai frustrar a audiência porque vai ficar claro que isso é só lacração. Não faz sentido nenhum. Então aí, alguns problemas, né, toda essa lacração em cima do futebol feminino, que já é um esporte que por si só é bastante desinteressante, pelo que já foi dito aqui, e fica mais chato quando quase tudo que se fala sobre essa modalidade esportiva é lacração. Aparece em audiência 2 vezes a cada 4 anos, uma vez nas Olimpíadas, nas Copas do Mundo, e vira uma lacração desenfreada pra tudo quanto é canto. E aí o que já é chato de acompanhar por si só fica 10 vezes mais chato, porque a galera não aguenta mais esse discurso que qualquer um com pingo de bom senso sabe que não faz sentido. Se elas estivessem fazendo delas, se empenhando, entendendo que a situação não vai mudar da noite pro dia, que elas precisam se esforçar para entregar um conteúdo melhor, show! Por que não tem toda essa questão de precisamos valorizar mais o futsal e o futebol de areia? Porque não é uma questão política, ideológica, de gênero, né? Porque tudo tem que ser machismo, feminismo, mesmo que, obviamente, não faça sentido, não tenha nada a ver com isso. Mas, ainda piora, aqui em live a gente vai seguir direto, né? Eu acho. Porque tudo perde mais ainda o sentido quando dentro das modalidades femininas a gente ainda tem a adição das atletas trans
E aí, você já não sabe mais o que está fazendo pró-mulheres e o quando você está prejudicando as mulheres dentro das suas modalidades esportivas. Mas isso é assunto para um outro momento, sobre essas diferenças de futebol feminino e masculino. É isso. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Antes de ir embora, por favor, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, dá uma olhada nos links ali embaixo na descrição, deixa um comentário para ajudar no engajamento, porque isso faz com que o YouTube recomende mais esse vídeo, é muito importante para o nosso trabalho. E venha participar do nosso servidor do Discord, porque lá você vai ser notificado quando a minha stream estiver online e pode trocar uma ideia com a gente também, enfim. Vem participar do servidor do Discord e confere todos os outros links. Se você puder também ajudar doando, se tornando membro através do Pix, PicPay, usando os QR Codes que estão aparecendo na tela, ou se tornando membro do Apoia-se também, ajudando através do Apoia-se, ou dando sub na Twitch. Enfim, tem várias formas de ajudar o meu trabalho, de ajudar esse canal. Você pode escolher a sua favorita. Se não tiver como ajudar, ajuda passando o vídeo pra frente, beleza? Muito obrigado pela audiência, por ter assistido esse vídeo até o final. Agora vou indo, valeu, até mais. Fui! Não querem escutar, não sabem conversar.